Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente começou a falar sobre campos magnéticos, campos eletromagnéticos com dependência temporal, eventualmente que pode variar no tempo, né? E a gente iniciou introduzindo o conceito de fonte de força automotriz e a definição de como é que você calcula a FEM de uma fonte de força automotriz, né? Calculamos isso para uma situação específica e a gente chegou numa equação, né, que é uma equação interessante, mas que a gente pode deduzir. Então agora a gente vai deduzir essa equação e falar mais um pouco sobre ela, quando pode ser usada, quando não pode ser usada, para explicar algumas questões interessantes que acontecem quando a gente está falando, né, de campos como campos eletromagnéticos variáveis no tempo. Então a primeira coisa é deduzir aquilo lá e para isso a gente precisa definir uma espira. Então, Então a gente vai ter uma espira em dois instantes de tempo diferentes, t e t mais dt. Então a espira é condutora, né? Está sujeita a um campo magnético, não importa como é que ele esteja. Eventualmente está passando alguma corrente nessa espira, né? Então a gente vai ter a espira como ela é num certo instante de tempo t, né? E com isso a gente tem então uma certa curva para a espira, né? E a gente vai ter a espira num certo instante de tempo que irá aí t mais dt. E aí a gente vai ter, né, uma figura, né? Eu chamo isso de tira, ou cinta, ou faixa, ou lateral, ou seja lá o que é, que essencialmente cada ponto no instante t é levado para um ponto no instante t mais dt, isso para cada, né, parte da espira. Então a espira se move no campo magnético, né? Então, só para a gente identificar aqui, né? E essa superfície aqui forma uma espécie de lateral, né? Então, tira. Então, um dado ponto ali, né, passa um ponto, digamos, A, aqui, A passa daqui para cá. E aqui a gente tem VDT. Além disso, aqui a gente tem um DL. Esse DL vai ser importante, que é um vetor tangente, né, à curva da espira. Então a gente tem uma espira, né,
Tem vetores dl que são tangentes à curva da espira. A forma da espira forma uma superfície S de t, forma uma superfície S tanto em t quanto em t mais dt, e o que gruda a superfície S de t com S de t mais dt é uma lateral, uma espécie de uma lateral, né? Que conecta cada ponto em t com cada ponto em t mais dt. Eventualmente tem uma corrente passando, pode ter uma corrente passando aqui na espira. Já. E aí tem um campo magnético nessa região. Né? Então, pensando assim, bem simplista, está aqui a espira em T, e ela faz isso, por exemplo. Né? A espira é formada por condutores, está passando eventualmente uma corrente aqui, e daí você mexe com essa espira e faz ela virar fazer isso. Pode fazer isso, pode pegar fazer isso, pode esticar mesmo, pode fazer qualquer coisa aí. Né? Mas, se você pegar cada ponto aqui no instante t e cada ponto aqui no instante t mais t e conectar o ponto respectivo, você forma o que seria essa superfície, essa tira, essa lateral, essa cinta, sei lá. Então agora a gente tem o seguinte: a gente quer calcular fluxo magnético. Então a gente tem o seguinte aqui: em t, o fluxo magnético em t é a integral feita em S de t do B escalar N ds. E o fluxo magnético em T mais dt é igual à integral feita em S de T mais dt do B, também escalar N ds, feita nessa aqui. Bom, a diferença entre esses fluxos magnéticos é justamente o quanto variou o fluxo. Como é uma variação infinitesimal em t, também é uma variação infinitesimal em φ. Então, a variação no fluxo magnético vai ser justamente, né, o fluxo magnético em t mais dt menos o fluxo magnético em t. Isso é o quanto variou. Isso é a integral em st mais dt menos a integral em S de t b escalar n ds. Bom, isso essencialmente como é o fluxo, é uma contagem da quantidade de linhas de campo que atravessa essa superfície, menos o que atravessa essa superfície. Agora, o que atravessa a superfície azul menos o que atravessa a superfície rosa é basicamente o que atravessa a superfície ali, tira a lateral, a laranja. Então é uma integral na tira, que é a diferença. É o quanto variou. Bom, aí a gente tem o seguinte, né? NDS é um vetor, né, que é perpendicular justamente à superfície da tira. Né? E aí esse vetor, que é perpendicular, ele é dado, né, pelo produto vetorial, essencialmente, né? O versor é dado pelos versores dl e o amarelo, que no caso é VDT. Então, temos o seguinte aqui. Mas ds vetor, que é NDS, ele é a interpretação do produto vetorial. Ele é basicamente isso daqui. VDT vetor dl. V é a velocidade de translação daquele ponto lá. VDT vetor dl vai te dar um vetor, né, que é perpendicular à tira. Então, o dφ é uma integral de b
escalar N ds ao longo da tira, né? Então esse aqui é elemento de área, é trocado ou é substituído, né, por uma integral feita do B, né, V dl, né, desculpe, VDT, né? VDT vetorial dl. E aí a gente está integrando em dl, que basicamente tem que dar toda a volta ao longo da curva C, formada pela tira. Tá? Aí, agora, a gente pode colocar o dt para fora. A gente pode calcular dφ dt, que vai ser uma integral, então, de b escalar v vetorial dl ao longo da curva C. C, né? Onde C é o contorno da S. Bom, esse V é a velocidade, né, com que o ponto A translada para o ponto A'. Mas como eu falei, pode eventualmente ter uma corrente circulando aqui, né? Então a gente tem o seguinte. A velocidade total da carga pelo seguinte. Então, em cima da espira rosa, a gente pode eventualmente ter corrente. Então a carga pode ter uma certa velocidade. Então tem duas velocidades. Tem a velocidade com que a carga anda na espira e tem a velocidade com que o ponto da espira, ou a espira, né, translada. Pontos diferentes podem ter velocidades diferentes, não tem problema, né? Então, a gente tem a velocidade total da carga é a velocidade v, com que o ponto translada, mais uma velocidade associada com a corrente, né? Pode até não ter nenhuma corrente inicialmente circulando, mas pode ter. Aí o que a gente tem é que essa V corrente, ela é paralela justamente com dl, porque é ela andando na espira, então é tangente à espira. Então acontece o seguinte. Fazendo o produto vetorial V total vetor dl, a gente vai ter V vetor dl mais vi vetor dl, mas isso é zero, porque elas são paralelas. Então, é igual a V vetor dl. De modo que onde tem V vetor dl, eu posso trocar por V total da carga. Isso é importante. Consequentemente, o tal do dφ dt pode ser calculado como uma integral feita ao longo da curva da circuntação de V total vetor dl. Aí eu posso pegar e fazer o seguinte. Esse aqui é um produto misto. Eu posso trocar a ordem do produto misto fazendo o seguinte. Esse aqui vem para cá
e esse vem para cá, enquanto esse vem para cá. Então, dl escalar B vetor V total. E aí eu posso fazer mais uma coisa. O produto vetorial, ele é anticomutativo. Então eu posso trocar a ordem df dt igual a menos a integral ao longo da curva do dl escalar V total vetor B. Então agora temos só de menos aqui. Beleza. Bom, dado que eu tenho uma certa carga, que tem uma certa velocidade total, que está sujeita a um campo magnético B, eu vou ter uma força magnética na carga e aí não faz diferença se a carga é positiva ou negativa, porque eu preciso por unidade de carga vai ser, né, F igual, bom, seria QV total vetor B, mas por carga é V total vetor B. Bom, sendo essa força, né, a força total que forma energia magnética, lembrando isso, que age na carga quando ela se move junto com a espira num campo magnético, né, que produz essa força magnética nela e que então vai fazer uma movimentação de cargas, né, tendo corrente ou não tendo, né, se não tem vai acabar gerando, se tem vai acabar alterando, né, mas considerando isso, conectando isso com o anterior, o que a gente obtém é que dφ dt vai ser menos a integral feita de dl igual a escalar essa força magnética, né? E aí, isso aqui, F escalar dl na curva C, né, sendo F a força responsável pelo movimento de cargas, né, e isso daqui é justamente menos a Φ. Então, a Φ é isso. E aí a gente consegue verificar que isso, pelo menos numericamente, né, é menos a Φ ou a Φ é menos isso. Então a gente consegue deduzir, né, que para esse caso, né, para essa situação, para o caso de uma espira, então a gente está falando de circuitos essencialmente unidimensionais, né? Para esse caso, a gente consegue achar a Φ que atua aqui, né, nesse circuito de uma forma razoavelmente simples, calculando a variação do fluxo magnético. Então, nesse caso, esse negócio funciona, né? Esse caso é um caso genérico para o caso anterior, que a gente tinha uma barrinha, né, U puxada naquele trilho. Então, o nosso caso lá era basicamente isso aqui, né? Então, sendo variado aqui. Então, a gente conseguia calcular isso, porque basicamente isso é isso aqui, né? O que a gente fez foi mostrar isso para um caso geral de uma espira. Então, estamos falando de fiozinhos, né, em qualquer formato, então, que formam um circuito fechado, exposto a um campo magnético, e aí esse circuito fechado se move de algum jeito. Tá? Muito bem. Daí é interessante agora, né, mostrar o seguinte. Vamos agora ver um outro problema, né, só para a gente comparar esses resultados. Considere agora o seguinte sistema.
Então a gente vai ter um disco que é condutor. Esse disco está preso num certo eixo. Né? Aí a gente tem aqui dois contatos, né? Um no eixo e outro na borda. Tem uma certa resistência, que de novo a função da resistência aqui é estar aqui para mostrar se esquenta ou não. Se esquentar é porque circula corrente, né? Só para isso. A gente vai ter campo magnético, né, agindo nessa região, campo uniforme, né? Então, não precisa ser só nessa região, pode ser em tudo. Tem campo aqui, tem campo fora. O disco, nessa brincadeira, ele gira, né? Tem uma certa velocidade angular aqui, que aí pode girar para um lado ou pode girar para o outro, vamos colocar assim, né? A direção é vertical, mas o sentido a gente não sabe. Então, você tem um disco, ele faz isso aqui, né? Pode girar assim, pode girar assim, enfim. E aí a gente tem dois contatos, né? Então, essa parte aqui é condutora também, né? O disco é condutor, essas partes são condutoras, por hipótese a resistência toda está aqui. Bom, beleza. A pergunta agora é se isso daí, né, vai esquentar água ou não. Ou seja, vai ter corrente ou não. Para ter corrente tem que ter campo elétrico. Para ter campo elétrico tem que ter separação de cargas. Para ter separação de cargas, de alguma forma, né, a gente vai ter que ter alguma coisa atuando aqui para produzir separação de cargas. E aí a gente vai ter FEM ou não. Então, a gente quer saber, na verdade, se vai ter FEM. E caso tenha FEM, tendo uma certa resistência aqui, quanto é que é a corrente que gera, né? Se esquenta a água ou se acende luz e tal. Isso aqui é um disco de Faraday, tá? O nome desse probleminha é um disco de Faraday. Você pode montar isso de formas diferentes, mas basicamente é isso aí, né? Bom, aí a gente tem que pensar agora o seguinte. Isso aqui está aqui só para fechar o circuito. Então um ponto importante, na verdade, é o disco metálico, que tem um certo raio. Vamos chamar esse raio de A. O disco metálico ali, sim, campo magnético. Se ao girar esse disco, né, a gente eventualmente pode ou não produzir força de algum jeito, separação de cargas, todo aquele negócio, né? Bom, se a gente pegar aquele exemplo ali e analisar com isso, de modo que se a gente pensar que isso aqui é uma lei, dessa forma como está aqui, né, aplicável para qualquer coisa, sem maiores problemas, sem pensar no que nós estamos fazendo, se a gente pensar nisso daqui, para aquele caso lá, a gente vai ver o seguinte. Bom, está lá a superfície do disco, né, tem um certo fluxo magnético nela, fluxo é integral de B escalar N, B é homogêneo e constante, N é fixo. Se a gente pega e calcula o fluxo, a gente vai ver que aquele fluxo é constante. Não importa que o disco esteja girando, porque tem campo magnético em todo o disco, nada disso é alterado, é homogêneo, né? O fato do disco girar não muda a sua superfície, né? No sentido de B escalar N continua sendo antes e depois igual. De modo que o fluxo magnético através da superfície do disco é fixa. Logo, se é fixa, deixa de ter igual a zero. Então, se a gente pensar nisso, a gente diria que a FEM ali é zero. Se a FEM ali é zero, então não esquenta água, não acende luz, né? Só que isso está errado. Isso, experimentalmente, você verifica que você sim esquenta água ou acende luz. É um exemplozinho de uma coisa que você pode fazer num laboratório experimental, por exemplo. Tá? Então, aquilo está errado para isso aqui. Então, vamos investigar isso aqui melhor, né? A gente tem uma superfície de um disco e a gente tem eventualmente cargas nessa superfície condutora, né? E essas cargas são colocadas em movimento
e tem um campo magnético. Então, as cargas têm uma certa velocidade. A velocidade dessas cargas é uma velocidade tangencial, né? Se a gente pensar, olhando a figura desse jeito, né? Aqui tem um certo raio lá, né? Quando a gente tem uma certa carguinha aqui, ela tem uma certa velocidade que pode ser assim. Sim, por exemplo, né? Isso supondo, né, que ômega aqui nessa brincadeira, só para a gente poder visualizar, se o ômega é assim, ela tem uma velocidade que é uma velocidade tangencial colocada desse jeito. Tendo ela uma certa velocidade, né, e tendo aqui um campo magnético, que é esse aqui, que por acaso também é assim, né, a gente vai ter uma certa força magnética, né? E aí, pensando no V vetor B vai te dar uma força, né? V vetor B para essa situação aqui, uma força para cá, orientada desse jeito. Se a carga é positiva, a força é efetivamente assim. Se a carga é negativa, é para cá. Se a carga é positiva, ela vem para o centro. Se a carga é negativa, ela vem para a borda. Então, independentemente se a carga é positiva ou negativa, o fato é que há sim uma separação de cargas. E o centro fica positivo e a borda fica negativa. Então, o que acontece aqui é que aqui fica positivo e a borda, né, fica negativa. Então, há sim um QV vetor B, né? Então, a gente tem uma força magnética que é sim responsável pelo movimento de cargas. Então, nesse caso, a gente tem sim uma FEM. A gente tem que equacionar agora. O primeiro passo é calcular o F, né? Pensando que já é por carga, é V vetor B, né? Agora, o V, aí V é ômega vetor R, vetor B. Beleza. R quem é? R é a posição dessa carguinha. E aí é melhor escrever isso em polares. Então, ômega, né, vai ser um ômega K. Esse ômega pode ser positivo ou negativo, tanto faz. R é ρ versor, que é a posição em polares. Vetorial B, e aí o B é BK. Então vamos ver aqui. Ômega é uma constante, né? Rho aqui, temos um B, né? E aí agora sim, K vetorial ρ vai dar θ. E θ vetor K vai dar ρ. K vetor ρ vai dar θ. Isso, desculpa, aqui eu troquei, né? V vetor B, botei B para dentro, não, B para fora. V vetor B, então para fora. Na verdade é o contrário. Menos aqui e aqui é mais. Positivo é na borda, negativo no centro. Assim. Tá? Então essa é a Fzinha, né? E aí, como a gente tem cátodo e ânodo bem definidos, cátodo no centro, ânodo na borda, para calcular a nossa FEM. Então a FEM vai ser a integral de F dl, mas só tem F dentro da fonte de FEM, que é o disco. Vai ser de 0 até a borda A, de ômega B ρ K,
IDL, aliás, IDL vai ser justamente D, Rho, Rho. Então isso vai dar ômega B A quadrado sobre 2. Esse é o valor da FEM que vai surgir aí neste caso. Tá? A corrente que surge, né, dada aquela resistência ali, vai ser basicamente essa FEM pela resistência. Vai ser ômega B A quadrado sobre 2 E. Tá? Então, existe uma FEM, né? Essa FEM, só para reforçar aqui, né? A curva seria alguma coisa assim. Então, vendo desse jeito, a gente vai ter uma FEM, né, positiva, né, circulando assim, nesse circuito aqui. Tá? Mas o que importa mesmo é a parte daqui para cá. Tá? Então, a gente tem uma FEM, e aí tem uma corrente, e aí, como tem uma corrente, a gente eventualmente vê essa resistência esquentar, ou se for uma lâmpadazinha, vai ser uma lâmpadazinha que vai acender e tal. Tá? O importante é que, nesse caso, como você tem corrente distribuída não num fiozinho, porque não é na borda do disco, né? Você tem corrente que está distribuída ao longo da superfície do disco, né? E a mesma coisa vai acontecer quando você tiver um volume, né? Aquela relaçãozinha menos dφdt vai dar problema, vai falhar, né? Então, se a gente aplicasse aqui, a gente veria, e não tem jeito como consertar isso, o fluxo magnético aqui é constante, né? Ainda que a área gire, isso não muda nem o tamanho da área, nem a orientação da área, e nem o beta variando com o tempo, eventualmente, né? De modo que o fluxo aqui na superfície do disco é constante. Dφdt é igual a zero aqui, mas mesmo assim tem FEM. Tá? Então essa é uma coisa importante de ter aqui. Tá? Então aquilo lá, né, não é válido sempre, né? Então a gente tem que ter cuidado quando é que aquilo lá vai ser válido, né? E então, por exemplo, aqui não seria válido, né? E como a gente deduziu aqui para espiras que se movem em campo magnético, a origem da FEM é magnética, e a gente consegue deduzir aquela expressão para o caso de espiras. Tá? Então aquilo não é lei. Eventualmente a gente tem que verificar exatamente quando é que a gente vai ter aquilo lá de uma forma um pouco mais formal. Tá? Bom, próxima aula a gente continua a falar sobre isso, né, para investigar de novo aquele problema que a gente falou na aula passada, né, só que agora de uma outra abordagem para ressaltar pontos lá. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos. Gostou, dá um joinha e até a próxima. Tchau!